Eu vou chamar o pastor Clemir Fernandes aqui à frente, ele será o mensageiro dessa manhã. Deixa eu explicar o contexto desse aqui. O Clemir está acompanhado da sua esposa, a Elcivan, e da filha Ana Raquel. Cadê elas? Onde estão? Ali, fiquem em pé. Tá bem, Elcivan, bem-vinda, viu? Muito bom, Ana Raquel, ter vocês aí. Podem sentar-se. Muito bom, muito bom. Bom, nós tivemos, nos últimos 3 meses, né, Érica, um curso especial sobre justiça, igreja e justiça social. Foi um curso que eu estive lecionando algumas lições, tivemos convidados também lecionando algumas lições, a Érica conduzindo também todo o andamento do curso, e foi um momento muito ilustrativo para a gente, para nós compreendermos bem essa relação da pregação do Evangelho com a missão integral da igreja. Como também nós já lemos muito na nossa roda de leitura, um dos autores que a gente leu muito aqui foi o René Padilha, para a gente compreender bem essa questão da missão integral. Clemir é um conhecido já de bastante tempo, do tempo em que eu era magro e ele ainda tinha cabelo, sabe? Então já somos amigos antigos. Ele hoje é pastor da Igreja Cristã da Tijuca. Ele é um dos diretores do Instituto, do ISER, que é o Instituto de Estudos Religiosos. É uma organização já tradicional aqui no Rio de Janeiro, que faz pesquisas na área da religião, da democracia e da justiça. E nós achamos que ele seria a pessoa ideal para hoje trazer essa mensagem. Hoje é o último dia do nosso curso, então temos uma aula a mais, a gente resolveu trazer o Clemir e falar à nossa igreja sobre a questão do Evangelho, a missão integral da igreja e tudo isso que a gente já tem visto e que ele com certeza vai reforçar aqui na sua mensagem. Clemir, muito bem-vindo, Deus abençoe você, viu? Muito, muito gostoso mesmo rever você aqui, depois de tanto tempo sem a gente se encontrar, né? A gente mora na mesma cidade, quase não se vê aqui. Deus te abençoe. Obrigado, viu? Olha, eu estou pisando num lugar que é sagrado, porque eu fiquei com a imagem de Davi Malta, assim, né? E quando cheguei ali na porta, falei para minha esposa, Elcivan, e para Ana Raquel, que Davi Malta é um santo dessa igreja, assim, né? Na tradição protestante, a gente muito chatamente botou os santos de lado, assim, né? A tradição católica foi melhor, porque trouxe os santos para ajudar no dia a dia, né? A gente meio que rechaçou. E não é que os santos sejam santos, eles são muito pecadores, mas é que eles ajudam a gente, assim. Então, nessa temática, por exemplo, Novaes Davi Malta é um santo que nos ajudou muito aqui nessa comunidade. E eu estou feliz demais por estar aqui. Não acordo tão cedo para ir à igreja, porque nosso culto lá é 10h30 da manhã, embora eu vá à igreja todo domingo, viu, Jussara e André? E lá na igreja eu digo, como eu nasci na igreja, minha mãe nasceu na igreja, meus avós nasceram na igreja, meus bisavós também da igreja, eu vou à igreja todo domingo, porque se não for, um domingo eu não volto nunca mais. Então não perco esse costume de todo domingo. Porque além de cristão, também sou bem religioso. Então lá em casa a gente ora em todo o almoço, jantar e lanche, porque eu já oro pouco, então pelo menos nessa hora eu oro sempre assim. E alguém chega, eu sou bem religioso nesse sentido, assim, porque foi assim que eu aprendi. E tento me afastar da religião, mas ela está todo o tempo aqui me dominando. Então, tratar de um tema como esse aqui é sempre um tema que nos desloca da religião para a centralidade da espiritualidade. E estou feliz também porque voltar aqui nessa casa, nessa igreja, e eu que um pouco estudo o protestantismo, já é estranho encontrar uma igreja que tenha bancos, entende assim? Porque as igrejas e os seus estereótipos são também filhas de um tempo, tudo próprio de um tempo, né? Hoje as igrejas todas, ou a grande maioria, tem lá as cadeiras, que é uma ideia, não é um acaso isso assim, é uma ideia de individualidade muito forte na cultura do nosso tempo, né? Um banco você tem que pedir, o outro para sentar do lado tem que pedir licença. Numa cadeira não precisa falar com ninguém, porque se não tiver, não tem ninguém. Então, você não pede para a pessoa levantar para você sentar. Então, banco, e eu estou aqui falando disso porque, como eu prego muito por aí, é ainda bom ver uma igreja que tenha bancos, entende assim? Porque isso diz sobre um contexto
e uma consciência, e uma identidade, e um jeito de ser igreja. E como eu desgraçadamente estudo essas coisas, é muito seguro que o próximo pastor dessa igreja vai tirar esses bancos e botar cadeiras aqui. Porque isso é um tempo. Isso é um tempo assim. E eu já fico sofrendo com as igrejas quando elas vão ter sucessão. E aqui vai ter em algum tempo, né, Novaes? Que ninguém é eterno assim. Então, eu já fico sofrendo porque as peças de reposição são muito ruins. Desculpa, André, não você, assim. É muito ruim as peças de reposição, assim. Então, piora sempre, entende assim? Eu dei aula muitos anos no seminário, meus alunos, meus amigos, mas vai piorando, é um negócio assim, difícil. Assim. Ou o mundo muda e a gente é filho de um tempo, e quanto mais tempo a gente vive, menos o mundo é da gente, é de outra geração. E bom que também seja assim, né? Então, dizer dessa forma é um jeito de dizer que me sinto confortável estar aqui, embora a minha igreja é cheia de cadeira também, viu? Bem individualista, assim, né? Porque é de um outro tempo, assim, né? Mas queria meditar com vocês na Bíblia, e fiquei muito... Minha esposa é testemunha disso, pastor Lindon também, que ela também é da nossa comunidade, eu sei que é amigo de Novaes também, porque o que eu vou pregar na igreja dos outros, assim, né? Fico aqui na memória de Sorém, que foi pastor por 50 anos na primeira igreja batista do Rio de Janeiro, e depois que deixou o pastorado, nunca mais pregou na primeira igreja do Rio, embora viveu muito tempo lá ainda, né? Ele dizia, já preguei 50 anos, não tenho mais nada para dizer para a igreja. Isso é uma coisa... Quando o Fausto pregou no sepultamento de Sorém, disse da deontologia. Era um jeito de ser próprio lá do Sorém. Eu cada vez mais gosto de pregar na minha comunidade, porque eu sei quem eles são e eu sei onde é que eles vão ficar irritados com o que eu digo, viu, Novaes? Mas aqui na sua eu não sei, assim. Então, e falei com o Sérgio do Zilec, eu tenho medo de incomodar o Novaes lá, né? Porque o pessoal de igreja, eu sou de igreja, né? Acabei de contar para vocês. O povo de igreja não gosta muito de Bíblia. Diz que gosta, mas não gosta. Quando você prega, eles ficam incomodados, assim, né? No que me lembra Rubem Alves, né? Que depois de muito tempo foi pregar numa igreja em São Paulo. Ele disse, vou pregar um sermão para agradar todo mundo. Hoje eu não vou irritar ninguém, entende assim? Como ele pregou a Bíblia, no final, o pessoal estava, porque crentes são assim, fuzilando ele com os olhos, assim, irados com o que ele tinha pregado, assim. Então, eu quero que vocês não se chateiem nem comigo, nem com o Novaes que me pregou, mas vamos ao texto sagrado. E eu fiquei pensando o que dizer. Tinha tanta informação, tinha tanto dado, tem tanto texto bíblico, e eu tenho uma predileção, eu tenho uma preferência explícita pelo Novo Testamento. Tem muita desconfiança do Antigo Testamento, assim, porque os crentes ficam muito afeitos ao Antigo Testamento, né? Em nossa igreja, por exemplo, um dia cantávamos Carvalho de Justiça, viu, Jussara? Vocês conhecem, né? O cântico lá do Josué Rodrigues, né? E aí o Carvalho de Justiça diz lá, Hudson, na versão de Isaías 61, né? E o dia da vingança do nosso Deus. Como é que os crentes cantam um negócio desse assim? Jesus atualizou a Bíblia e atualizou Isaías. Quando fez em Nazaré a leitura da Bíblia, ele cortou essa parte. Ele disse o quê? E veio anunciar o ano da graça do Senhor. E cortou a história da vingança. Mas os crentes gostam de vingança, entende? Fica lá com Isaías e prefere Isaías a ficar com Jesus em Lucas, no capítulo 4. Ia pregar no capítulo 4 de Lucas, mas vou ficar com o texto do Antigo Testamento, muito querido também de René Padilha, já citado aqui pelo Novaes, Malaquias, Malaquias, né? Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Né? Eu sei que vocês conhecem bem, a gente, a tradição bíblica, conhece bem o texto, mas queria ler com vocês outra vez mais. O versículo tem um contexto, nem vou ler o contexto, apenas ficar com este texto, que vou, a partir dele, conversar algumas coisas aqui com vocês de maneira muito respeitosa e cuidadosa. Miqueias, o profeta, capítulo 6, versículo 8. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos com humildade e obediência ao nosso Deus. Eu li na versão da linguagem de hoje, eu sei que outras versões, e até que às vezes a gente prefere, né, afetivamente, mas preferi ficar com essa, porque eu estou usando essa versão da Bíblia, que é a Bíblia
da justiça que é publicada pela Sociedade Bíblica, na linguagem de hoje, e os versículos que têm a ver com justiça estão todos marcados em vermelho. Assim. Eu sei que muita gente conhece esse texto. Nós ajudamos também nessa produção na Sociedade Bíblica, como o RENAS, que é a Rede de Ação Social. E este texto, ele, inclusive, me lembro de Davi Malta citando esse texto também muitas vezes para a gente. A gente vai, portanto, meditar nele um pouquinho mais. Então, fui convidado a falar sobre justiça social, e esse é um binômio que não existe na Bíblia. Assim como outras palavras que também não existem na Bíblia, que são muito caras para a gente. Missões não existe na Bíblia. Missão não existe na Bíblia. Muito menos denominação. Assim. Então não é porque não existe na Bíblia que não seja bíblico. Né? O conceito de justiça social, embora textualmente não exista a palavra, o conceito é amplamente bíblico nos dois testamentos. Há muitos versículos na Bíblia sobre justiça e há uma referência muito ampliada na Bíblia sobre Deus de justiça. Mas quando lemos isso, as lentes da nossa formação religiosa, elas sempre embotam, dificultam a nossa compreensão renovada do próprio texto. Porque a gente já lê com um certo óculos, e não tem como não ser assim. Todos nós lemos a Bíblia a partir da nossa cultura, da nossa vivência, da nossa influência, da nossa formação, do nosso tempo. Mas como ler renovadamente, como Jesus diz no Sermão do Monte, ouvi o que vos foi dito, mas vejam de outro jeito, leiam de outra maneira, compreendam de maneira renovada, para que aquilo possa outra vez sacudir, mobilizar e nos encaminhar para a transformação, para a conversão. Então, há muitos textos na Bíblia sobre Deus como Deus de justiça. Quando lemos, portanto, Deus de justiça, muitas vezes interpretamos como justiça individual, né? Ou como um Deus que vingança faz e faz justiça pela vingança. Às vezes essa compreensão também, por causa da nossa formação, ela aparece também muitas vezes na nossa própria interpretação. Mas, irmãos e irmãs, amplamente bíblico nos dois testamentos, nos profetas e em Jesus, a palavra justiça aparece como justiça social. E aí, o que seria isso? Né? Deus é um Deus justo, né? E justo no sentido de que faz as coisas para o bem-estar de todas e de todos nós. Quando Deus cria um mundo, e a gente vê a narrativa do Gênesis capítulo 1, Deus cria um mundo de relações absolutamente igualitárias, saudáveis, perfeitas, uma expressão muito do nosso tempo. Ele faz um mundo que tem uma abundância de vida, que é o Éden, o jardim do Éden, capítulo 1, e o 2 também do livro do Gênesis. Ele faz um mundo de relações muito saudáveis. Tudo que a natureza produz é para o bem-estar da gente e dela própria. E a gente diz natureza, é difícil que a gente se coloque sempre fora disso, como se não fôssemos parte desse todo também. Então, Deus fez um mundo dessa maneira, em que os alimentos são pródigos, a natureza é rica, os animais vivem ali também em abundância de vida, em plenitude de vida, e os seres humanos ali colocados de igual forma também. E vivem em paridade, na expressão que muitas vezes usada nos casamentos, né? Que na nossa língua, em português, não traduz a beleza da poesia hebraica, que para a gente fica meio assim, racional demais. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Isso dito por Carlos Drummond de Andrade seria de uma outra maneira, mas a tradução que a gente encontrou para a língua portuguesa não tem a beleza do que tem lá na expressão hebraica. Então, relações de equidade estão estabelecidas, portanto, ali. Agora, depois da queda, no capítulo 3, que a gente chama da queda, que é a desobediência humana e a corrupção do gênero humano, tudo, portanto, se altera. A natureza passa a produzir, inclusive, malefícios para ela própria e para a gente também. A maternidade que não tinha dor passa a ter muitas dificuldades também. Imagina quantas pessoas, sei lá, Jussara já viu gritando de dor, né, assim, por ter filho, né? A maternidade tem muitas dores, assim, né? Embora outrora já teve mais, hoje a gente faz tudo para não ter dor, né? Assim, é muita medicação para ninguém ter dor, né? Tem mais
drogaria do que padaria em nossas cidades. Assim. Eu não sei onde é que tem, não sei porque tem tanta drogaria, entende? Já viram assim, ficou um negócio maluco assim, né? Quase que tem que fazer uma campanha contra isso, porque é uma doideira. Bem, mas tem outra história sobre isso que aqui não vou me meter, porque, em suma, as relações entre seres humanos eram de paridade, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, é de paridade, é de igualdade. Mas depois da queda tudo passa a mudar, né? Há um domínio de um gênero em relação ao outro gênero. O que na nossa concepção chamamos de machismo, né? Machismo é resultado do pecado da queda. Porque ele diz de uma relação assimétrica, diferenciada, desigual, entre pessoas criadas pelo mesmo Deus, que não faz distinção entre nós, que não faz acepção entre as pessoas. Isso tudo tem a ver com esse conceito de Deus que é justo, né? Não poderia fazer de maneira diferenciada, né? Então, toda a história bíblica é uma história de um Deus que reiteradamente começa e recomeça para restabelecer justiça. Relações de bem-estar, relações de parceria, relações de amizade, de amor, que é a palavra que também identifica a própria pessoa de Deus, né? Deus é amor nesse sentido de que faz tudo para o nosso bem-estar, porque assim é a sua própria natureza. E Deus vai restabelecendo outros jardins. Quando a gente faz do jardim uma terra degradada, desolada, destruída. Quando ele retoma depois, na chamada Terra Prometida, ele faz um mundo em que ele restabelece relações de justiça. E é interessante, eu sei que vocês já leram isso tantas vezes, já estudamos isso tantas vezes na Bíblia, de que quando a terra é dividida, ela é dividida de maneira equitativa. E dependendo da quantidade de pessoas na tribo, a terra tinha, de maneira isonômica, a quantidade de pessoas na tribo recebia, portanto, um determinado pedaço de terra. Além do princípio de leis justas para os estrangeiros que aparecessem por lá também. Há uma ética bíblica forte com relação aos que estavam nos extremos, nas periferias, para além dos espaços de reconhecimento mútuo. O próprio povo de Deus reconhecido e comprometido por produzir ações de justiça em seus próprios territórios. E mesmo quando a terra viesse a ser vendida por uma razão ou outra, o princípio do jubileu, por mais que ele possa não ter sido praticado, a lei de Deus não caduca, né? Mas ele estava estabelecido como princípio de voltar aos antigos marcos para que não houvesse concentração de riqueza e ampliação da própria desigualdade. Então, se lermos a Bíblia por esses vieses, e isso é explícito, isso não é um detalhe, isso é central no texto sagrado ao falarmos, portanto, de justiça. Agora, irmãos e irmãs, é mais fácil falar sobre pobreza do que falar sobre desigualdade, que é um desdobramento da ideia de justiça social. Porque quando falo desigualdade, eu tenho que me colocar na relação de comparação com as outras pessoas. E se tem uma coisa que é comum às ciências humanas e sociais, é que a gente se compara. É próprio das ciências humanas e sociais que a gente se compare. Você olha para alguém e você se compara. Mas não tem comparação, né, entre Rebeca Andrade e a moça lá americana, assim. Porque tem coisas que são assimétricas, entende? Assim. E não é por um acaso. Tem razões históricas, sociais, para explicar a própria desigualdade, né? E quando a Bíblia fala sobre justiça, nos convida a se incomodar para que a gente possa produzir mais igualdade, já que todo o projeto de Deus é um projeto de justiça, do Éden, do Êxodo e de todas as outras manifestações de recomeço que Deus faz com a gente mesmo. Então, Deus é um Deus justo. E quando lemos o texto, né, o Senhor Deus já nos mostrou o que é bom. Parece que o profeta meio que numa brincadeira assim, olha, vocês já sabem, isso já está demonstrado desde os antigos, desde os primórdios, né? O Senhor já mostrou o que é bom. Ele disse o que espera de nós. Porque muitas vezes os crentes perguntam o seguinte para a gente que é da liderança pastoral: qual é a vontade de Deus? Irmãos e irmãs, a vontade de Deus é explícita. Agora, eu sempre quero buscar um atalho para que a minha vontade se estabeleça como a dele e a dele se arrefeça em relação à minha.
Então eu quero que encontrar um jeito, isso é teologia, entende? Assim, toda teologia é um jeito de a gente enquadrar Deus nos nossos conformes. Toda teologia é uma espécie de a gente colocar Deus do nosso jeito para a gente ficar confortável. Por isso que quer que vocês pratiquem a justiça. E esta palavra justiça está no âmbito da produção, não da justiça para si, mas da justiça que é social, dessa que ao me comparar com alguém, percebo, portanto, o meu privilégio. Percebe que quando a gente se compara com alguém e nos comparamos com as pessoas, sempre me comparo com alguém que está acima de mim, porque eu quero aquilo que a pessoa tem. Mas a ética do Evangelho e o exemplo do Cristo é antagônica a essa concepção. Por isso que Tito diz, vocês fujam das paixões mundanas. E essa ideia de paixões mundanas, de que fala Tito, a gente sempre coloca isso numa conotação, às vezes, sexual ou moralista. Não é nada disso que ele está falando. O contexto todo, porque tem a ver, inclusive, com a 2 Coríntios, em que Paulo também está falando do Tito, está falando de relações sociais, de relações de paridade, de justiça social. As nossas paixões é ter mais. A nossa paixão é acumular mais. A nossa vontade é colocar mais e dizer mais, inclusive explicitar mais no Instagram, para que todo mundo saiba que eu tenha. Agora o Evangelho é outra coisa. É Filipenses. É a pessoa de Jesus, que é o nosso exemplo. Que sendo Deus, esvazia-se de si mesmo. E como diz Paulo, escrevendo a 2 Coríntios, esvazia-se também aos Coríntios, também como Filipenses, esvazia-se para que na sua pobreza a gente pudesse ser alcançado com a riqueza do sustento e da graça e da misericórdia e da bondade de Deus. Então, para que alguém possa ter, alguém precisa se esvaziar. John Stott, né, nosso pastor, capelão que foi da família real inglesa, e os capelães nunca são responsáveis pelas famílias, porque, assim, a gente não dá conta das famílias, né? Assim, eu já fiz tanto casamento e a pessoa teve me chamando para descasar. Eu casei, agora eu vou descasar, entende assim? Mas eu estou na crise, preciso descasar, né? Então, John Stott casou, mas também teve que descasar, gente da família real inglesa. Mas John Stott, para dizer que as pessoas não estão responsáveis pelos erros das outras, assim, né? Mas o John Stott diz para a gente o seguinte, se você come 2 vezes, alguém deixou de comer uma, entende assim? Isso é a lógica, isso é o óbvio. Nós das ciências sociais, quando fazemos pesquisa, dizemos assim, e você vê isso todo dia nos jornais, né? Não, o Brasil, você tem lá uma certa população em que, sei lá, a pessoa faz uma alimentação por dia. Uma alimentação por dia, você está falando em termos gerais. Porque para um fazer uma alimentação por dia, tem várias pessoas que não fazem nenhuma. Você tira uma média. Por isso que a média da estatística não dão conta de explicitar a desigualdade inerente na vida social. Porque uniformiza. Por isso que a ideia de produto interno bruto já muito foi superada para falar acerca, por exemplo, de outros índices que possam comparar quem tem acesso e quem não tem acesso. Irmãos e irmãs, o que o texto diz é que ele exige de nós que a gente pratique a justiça. Então, o que deveria ser comum em nossas comunidades, inclusive como testemunho eloquente da nossa fé, é que os outros veriam que nós somos diferentes aqui, como assim foi visto pela igreja dos primeiros dias. E não que ela seja modelar, mas como ela está muito próxima de Jesus, era muito feio já desobedecer e desrespeitar o que estava lá na orientação do próprio Jesus. Por isso que o texto de Atos diz, não havia naquela igreja necessitado algum. Não havia necessitado algum. Porque todos compartilhavam para que houvesse, portanto, dignidade para todas as pessoas. Portanto, dizer que Deus é justo é que Deus opera pela justiça.
É que Deus age para que as nossas relações sejam cada vez mais justas. Quando Jesus vem, é para que possa operar justiça. O Evangelho de Mateus fala de Jesus em 2 passagens sobre a mesma informação. E a gente conhece tão bem isso, né? Está em Mateus 4, está em Mateus 9, né? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino de Deus e curando todas as doenças e enfermidades entre as pessoas. Então, cuidar das necessidades humanas é tão importante quanto ensinar, quanto evangelizar. Isso não há distinção. Uma coisa não é mais importante do que a outra, como já foi se tentado hierarquizar. Isso é igualmente importante, porque Deus é Deus de justiça e não faz esse tipo de classificação. Agora vejamos. A gente quase não ouve falar que Deus é justiça, né? Parece até que combinei com o Jussara, porque a gente cantou Deus é fiel aqui, né? Nós cantamos Deus é fiel, cântico que a gente gosta, canta em nossa comunidade. Agora, sabe, nós cantamos muito mais Deus é fiel do que Deus é justiça. A propósito, já nem cantamos o hino do Preto Velho, cantor cristão, né? Como é que dizia lá o hino 2, né? Justo és, Senhor, nos teus santos caminhos, assim, né? Porque, sabe como é que surge essa ideia de que Deus é fiel? Isso estava na Bíblia, também não está na Bíblia que Deus é fiel, né? Como também não está que Deus é justiça social, como também não tem missões. A ideia de que Deus é fiel, essa categoria escrita dessa expressão, ela é uma invenção dos anos 80, a partir do advento da teologia da prosperidade, em que o individualismo do mundo protestante evangélico coloca Deus na parede, entende assim? Deus é fiel, entende assim? E se for fiel, vai ter que atender às minhas demandas. E mesmo uma igreja como a nossa aqui, que não absorve essa teologia, como é que essa influência, não estou dizendo do cântico, por favor, mas como é que essa influência chega na gente também? Então nós afirmamos que Deus é fiel como uma espécie de colocar ele contra a parede. Olha, você tem que fazer, porque você é fiel. Agora, Deus é justiça, faz o contrário. Aponta para mim, porque se sou filho de Deus que é justo, também farei da minha espiritualidade relações de justiça. Isso faz total diferença. Isso faz muita diferença. Isso é completamente antagônico, né? Então, Deus é fiel é uma ideologia individualista que faz bem para a gente, mas ela é uma negação nesse sentido de um Deus que não é meritocrático, de um Deus que não é da prosperidade nesse sentido, mas que quer fazer justiça para todos e todas. Por isso que na oração do Pai Nosso, eu sempre digo, meus alunos já ouviram isso tantas vezes, que a única pessoa que poderia ter dito, meu Deus, como os crentes gostam de orar, orou Pai Nosso. Assim. O Deus é só dele. E ele, que é o único filho de Deus, literalmente, compartilha o Pai dele com a gente e nos ensina a orar Pai Nosso. Dá-nos o pão nosso. Isso não é um detalhe da oração de Jesus, assim. Isso é a centralidade do Evangelho. Então, irmãos e irmãs, o nosso pecado individualista, indiferente, diz todo dia, cada um por si e Deus por todos. E ainda coloca Deus numa chave que Deus não está. Porque o que o texto diz é que Deus é sobre todos e por todos e em todos, que não faz acepção de pessoas, que Deus não tem preferências, não tem escolhidos, porque o sol e a chuva vêm sobre bons e maus. E isso é o sermão do monte. Mas a gente quer um Deus privatizado, individualizado, cosmetizado, gourmetizado. Um Deus personalizado, um Deus personal. Sabe por que a gente ri? Porque faz sentido com o nosso tempo, entende? Isso eu também rio, entende? Faz sentido. Agora, Deus é nosso. Deus é daqueles que não chamam pelo nome também. Deus é sobre aqueles que não o chamam, inclusive daqueles que blasfemam contra ele também. Deus não faz distinção. Eu sempre digo isso, que minha mãe, quando morreu, e agora em agosto vai fazer 17 anos, eu nunca orei no Alvar, eu não sabia que eu era tão bom para orar. Eu nunca orei tanto, com intensidade, com profundidade,
com largueza, com vontade. Mas eu orei de um jeito que eu não sabia, quase um pentecostal, numa boa leitura aqui pentecostal. Eu orei. Porque minha mãe santa, né? Nasceu na igreja, a vida inteira na igreja. Minha mãe era daquelas. Quando ela morreu, a gente foi lá na farmácia onde ela comprava os remédios dela. E aí, ela fez uma cirurgia, morreu de uma infecção hospitalar, não foi? E aí, chegamos lá e disseram assim, tem alguma conta aí de dona Joelina? E a pessoa disse assim, ela passou aqui há 2 semanas e pagou tudo, entende assim? Quando aquele pessoal que vende caixão, essa indústria aí, e eu sei que isso é um serviço, mas é uma indústria, a pessoa chegou e disse o seguinte, tem que ver se está em dia, entende assim? Irmãos e irmãs, ela tinha pagado 3 meses para frente daquilo que ela não ia... Como é que alguém paga o futuro do caixão, entende assim? Ela tinha pagado 3 meses para frente. Minha mãe era aquela que dava o dízimo do cominho da hortelã, mas não dava dízimo de Pix, não tinha Pix no seu tempo. Assim. Ela dava dízimo com as melhores cédulas que ela pegava no banco, ela só dava dízimo de dinheiro limpinho, cheiroso, entende assim? Isso é uma concepção de um tempo, entende assim? Pois não é que minha mãe morreu assim, querendo ir para casa, querendo fazer um culto de gratidão, como ela sempre fazia? Não há nenhum justo sequer. Deus é justiça, porque ama todos nós e quer que nossas relações interpessoais sejam de justiça. Isso é o Evangelho. O resto é religião, que eu, religioso que sou, tento me livrar disso todo o tempo. Então, eu fiquei com o cântico de Vencedores por Cristo, e onde fui pesquisar, porque o salmo é antigo, né? Mas o hino é de 81. E a gente cantava lá na igreja no Tocantins, de onde eu venho. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Salmo 98. E no final diz, anunciar entre as nações, depois vai dizendo, porque vem julgar a terra e julgar o mundo com justiça e os povos com equidade. Que palavra é essa, né? Jorge Barro, da Faculdade Sul-Americana, fez um estudo aprofundado no encontro antigo da Rede de Ação Social sobre essa palavra na Bíblia, nos 2 testamentos. Eu trouxe uma imagem para colocar aqui para vocês, pedir Novaes para colocar aí, uma imagem que eu trouxe aí para falar da ideia de equidade. Não sei se pode disponibilizar para a gente aí agora essa imagem, então. O que está na Constituição Federal Brasileira é que assim, todos são iguais perante a lei. Vocês conhecem o princípio burguês, que é do século XVIII, né? Por que essa palavra aparece nas constituições do mundo como um todo? É que no mundo medieval, o mundo medieval é marcado pela desigualdade legitimada pela religião cristã, inclusive. Os reis e os líderes religiosos eram de uma dimensão especial de Deus. Por isso usavam roupas diferentes também. As outras pessoas eram os humanos que deveriam servir aos reis e às autoridades religiosas. Então, quando você estabelece um princípio, o Rousseau, né? Todo mundo que conhece, o Rousseau, pensador francês, quando diz que todos são iguais perante a lei, isso é revolucionário em relação ao mundo medieval, em que você iguala as pessoas juridicamente. Mas isso há muito caiu em desuso, isso continua nas constituições. Sabem por quê? Porque nós não chegamos de maneira igual para que sejamos tratados por iguais. Não tem como. A desigualdade é inerente à condição humana. E somos nós que fazemos a desigualdade. Porque Deus é um Deus de igualdade. Deus é um Deus de justiça. E nós estabelecemos desigualdade. Toda relação de Deus é de igualdade. Toda relação humana é de desigualdade. Por isso, igualdade é tratar por igual. Você veja essa imagem. Todo mundo num banco, mas as pessoas são diferentes. Têm histórias diferentes. Têm caminhadas diferentes. Agora, o que é equidade, né? Para ilustrar, eu sei que essa imagem é conhecida muito por vocês. Equidade é a capacidade de você dar estrado, né? Dar espaço, dar sustentação, tirar de si, deixar de comer mais uma vez, para que alguém possa ter aquilo que você está sobrando. Isso está no texto de Paulo, em 2 Coríntios. Quem muito colheu deve dividir com quem pouco colheu, para que haja igualdade. Isso é a palavra do Evangelho. Eu brinco sempre com os meus alunos.
O Manifesto Comunista é muito conservador. Radical é o Evangelho, entende? Assim? Radical é Jesus. Para que haja igualdade. Agora, como é que pode haver igualdade? É que alguém que, sendo rico, esvazia-se de si mesmo, diz Jesus, para que a gente possa ser enriquecido na sua própria pobreza. Então, como é que eu me comparo? Com quem tem mais. Agora, o Evangelho me chama para uma outra condição. Eu olho para alguém que tem menos do que eu. O que eu posso fazer para dividir do que eu tenho, para que ele possa ficar mais próximo daquilo que eu sou? Porque a sua vida é sonho de consumo de muita gente nesse país, entende assim? O que você tem é desejo de muita gente, é o pedido de oração de muita gente. Não quero aqui colocar a culpa em ninguém, por favor. Nós estamos tratando de um tema bíblico que nos ajuda a pensar, a partir da desigualdade, como é que a gente pensa num Deus que é justo e estabelece relações de paridade. E já que não tem como ter igualdade aqui, como é que eu me aproximo mais de enfrentar a desigualdade que está posta na nossa própria sociedade? Por isso que no Cântico de Maria, ela diz para a gente, olha, Deus destrona os poderosos, eleva os humildes. Essa é a imagem de equidade. Tira de quem está muito rico e dá para quem não tem nada. Isso é o Evangelho. Isso é a palavra do Evangelho. Enche de bens quem não tem e esvazia quem não tem. Então, do ponto de vista individual, a gente vai fazendo isso em nome de Jesus. Eu digo lá na nossa comunidade assim, eu não negocio com quem está socialmente numa condição que eu vejo que em relação a mim está precarizado. Então, eu vou sempre negociar com quem quer me explorar acima de mim. Agora, se está abaixo de mim, eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como fazer isso. Porque isso não é bondade, não. Isso é um princípio do Evangelho. Não posso negociar com quem lava o banheiro da minha casa para diminuir. Eu só posso aumentar, sem ela pedir. Isso é um detalhe, mas isso é um detalhe da espiritualidade. Essa igreja aqui, e eu quase ontem liguei para você, Novaes, para pedir mais dados. Uma vez estive aqui com você. E eu sei que essa igreja, pela história que tem, pela caminhada que possui, é uma das igrejas da tradição batista nessa cidade que mais tem um orçamento que contribui com justiça para o bem dessa cidade, para além dessa cidade. E eu sempre comparo, com Barão de Taquara, talvez só a Igreja Batista Betânia, que tem uma história também de contribuição efetiva do seu orçamento. Porque o que diz Malaquias, que a gente conhece tão bem? Trazei todos os dízimos para que haja o quê? Mantimento. Dízimo é para produzir alimento, justiça, dignidade para quem não tem. Desde o Antigo Testamento. Dízimo é para produzir justiça para quem não tem, para que a bolsa comum da comunidade possa alimentar, suprir e ajudar quem a gente nem conhece, quem nem pode vir aqui para nos dizer muito obrigado. Isso é o Evangelho. Então tem relações pessoais, individuais, que você sabe como fazer. Tem relações também eclesiais, né? Como é que a gente pode servir? Como é que a gente pode... Eu, pastor, como é que eu aproximo o que eu ganho daquilo que ganha o zelador da igreja? Isso é o Evangelho. Como é que eu diminuo essa distância? Agora, para além disso, como é que a gente faz política pública? Porque é disso que a gente está falando. Todo mundo aqui contribui com impostos. Todo mundo aqui contribui com impostos. Tem uma bolsa maior. Tem a bolsa da nossa casa, que eu procuro fazer justiça. Tem a bolsa da igreja, os recursos que eu procuro fazer justiça. E tem a bolsa comum. Como é que eu faço justiça? Como, nesse país, as nossas igrejas poderiam seguir o exemplo elevado das igrejas, da tradição protestante, do mundo escandinavo, por exemplo. Tem exemplos históricos. Não tem saída sem você produzir justiça social. É exigido do poder público isso sim, porque os nossos impostos estão feitos para isso também. Então, alguma política compensatória, quando tem, isso deveria ser alvo de celebração das nossas comunidades. Graças a Deus pela lei de cotas, deveria ser alvo dos nossos cultos.
Sabe quando surge a lei de cotas? Dos Estados Unidos. Sabe por influência de quem? De um pastor batista, Martin Luther King Jr., que produz uma teologia que exaspera-se para o Estado e faz política pública naquela sociedade. É que não dá para tratar todos por iguais se saímos de histórias diferentes. Diferentes. Agora, em junho, mostrei lá na nossa igreja um dado do UOL, rasgado logo cedo, e levei para a igreja. Você certamente teve acesso também, que estava nos jornais como um todo. A Polícia de São Paulo, dizendo, de 31 mil pessoas no último ano, ano 2023, que a Polícia de São Paulo abordou por questão da lei de drogas, das 31 mil pessoas que ela abordou, entre brancos e negros, os brancos todos foram considerados como usuários. E os negros todos foram considerados como traficantes. E estão enquadrados atrás das grades. Isso é um dado para incomodar, para virar sermão das nossas comunidades. Porque, como diz Karl Barth, né, só dá para produzir uma igreja para esse tempo se a gente lê a Bíblia e lê o que está nas informações qualificadas que temos todos os dias. Mulheres ganham no mundo inteiro, no Brasil, inclusive, menos do que os homens. Isso é contra o espírito do Evangelho de Gênesis capítulo 1, em que há paridade, não desigualdade. Num país em que negros morrem todos os dias, em que pessoas LGBT são assassinadas, sem muitas vezes sofrer as nossas próprias igrejas, chorar, se incomodar e denunciar e produzir justiça. Então, falar de desigualdade na Bíblia é uma coisa que eu trago para a vida. Porque enquanto falamos só do contexto e do conceito, fica muito bom. Agora, Jesus trata das questões do dia a dia, da realidade, do cotidiano. Olha, tem muita gente com fome. Despede a multidão. O culto se esticou. Como eu estou me esticando, tenho que acabar. O culto se esticou. Manda esse povo ir embora. É assim que a igreja faz. Eu faço, né? E Jesus diz o quê? Dá-lhes voz de comer. Problema de vocês, entende? De vida que vocês têm. Atenda essas pessoas. Meus irmãos, o que Deus espera de nós? O Miqueias diz, né? Ele espera que vocês façam justiça, que vocês amem a misericórdia. Não amem a lei do punitivismo, de enquadrar, de matar, de perseguir. Não. É até estranho dizer isso, mas como isso pode ter acontecido em nossa igreja, nesse país? Não. Não. Amem a misericórdia e a justiça. E andem humildemente com o Senhor teu Deus. A palavra humildade aqui é o mesmo radical da palavra humilde do Sermão do Monte. Humildade é, inclusive, desprovido de recursos. Como é que eu abro mão daquilo que eu tenho para que alguém possa ter? Meus irmãos, é preciso denunciar com amor evangélico essa realidade de pastores por aí, nos seus Instagrams, dizendo das casas que tem em Miami. Isso virou uma coisa comum. Isso virou uma coisa comum. Isso é o anti-evangelho. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco. É preciso dizer isso com dor, com sofrimento. Porque essa gente também é amada por Deus e quer que essa gente se converta a Jesus. Porque não conhece a Jesus. Conhece a religião. Ronald Sider escreveu um livro e publicado aqui no Brasil em 84, né? Exatamente há 40 anos. Cristãos ricos em tempos de fome. Como é que a gente pode ter uma igreja no Brasil que cresceu tanto e a desigualdade ampliou desse patamar? E a bancada evangélica no Congresso Nacional trata de temas anti-evangélicos. 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 Porque os temas que são evangélicos não estão sendo tratados como deveriam, portanto, serem tratados. Irmãos e irmãs, o que Jesus pede de nós é o que Miqueias já havia dito que Deus pede da gente também. Ele chega para o jovem rico, cheio de vontade. Eu nasci na igreja, dizia, Senhor, sei de tudo, já li a Bíblia várias vezes, leio todo o tempo, só ouço música evangélica, sou dizimista, vou à igreja, sou pastor, sou o melhor.
Ele diz, olha, só falta uma coisa. É a produção da justiça. Vende o que você tem, dá aos pobres e você tem um tesouro no céu. Por isso que na sequência de Mateus 18, que é essa história do jovem rico, no 19, o Zaqueu, que é um cara esperto, o Zaqueu, que é um cara inteligente, ele, ao receber Jesus, diz o quê? Já está tudo certo. Resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Ele produz justiça e equidade. E Jesus bota um carimbo e diz, hoje veio salvação nesta casa. Paulo diz que a gente é salvo pelo amor. Jesus diz isso na expressão de Mateus 25. Irmão, sabe de uma coisa? Novaes, com meu professor no seminário, minha monografia de 4º ano, em 89, ela tinha como título Injustiça e Esperança. E ela fala de desigualdade, uma proposta evangélica de ação da igreja. Isso, então, me cansa um pouco ter que dizer essas mesmas coisas, mas vou dizer para mim também, para me converter a Jesus. Então, quero completar, irmãos e irmãs, dizendo o seguinte, né? A gente poderia dar aqui 1000 dados, e realmente não tem mais como tratar disso aqui, mas dizer o seguinte, assim, todas as legislações em nível governamental que aparecerem, como é que a gente pode apoiar isso, né? Lei de cotas, lei de distribuição de renda, lei de defesa de direitos para quem tem menos direitos. Nós não precisamos no Congresso Nacional de uma bancada para defender nossos direitos. Nós temos direitos demais. Nós temos direitos demais. Como evangelho, direito demais. Nós somos um país cristão. Tudo é ao nosso favor. Agora, como é que eu defendo direito de quem não tem direito ou tem direito vilipendiado? Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. Podia explicitar, mas acho que por si basta, né? Irmãos e irmãs, a gente está aí nesses dias com a tal da Olimpíada, né? E eu que nem sou tão chegado, sabe que ontem eu vi até o jogo, Novaes das Mulheres, assim, fiquei lá assistindo aquele negócio assim, né? E o sermão na cabeça, ia lá, voltava, orava, viu o sermão, né? Eu, Silvana e a Ana Raquel foram para o encontro das mulheres da igreja, né? Como diz o El Santana, nosso amigo, as mulheres têm ação, os homens têm ócio, né? Então, assim, é uma coisa assim. E aí, a gente vê lá aquele quadro de medalhas, né? O que é aquele quadro de medalhas, hein? Primeiro China, segundo Estados Unidos, terceiro Austrália, quarto Inglaterra, quinto Coreia do Sul, sexto Japão, sétimo Itália, 9 Holanda, 10 Alemanha. Isso é mais ou menos o que está aí variando, né? O que isso diz para a gente, né? Isso mostra exatamente a desigualdade econômica do mundo, entende assim? Quem tem mais dinheiro consegue mais medalhas. Ponto final. É assim que o mundo está funcionando. É quem tem dinheiro. Vai dizer que o Brasil, com esse tanto de gente que vive aí, né? É porque não tem os Primeiro tem que sobreviver, entende assim? Não tem. Não tem. Por que os Estados Unidos têm 50 medalhas? Por razões óbvias. Por desigualdade. Eles só têm 50 medalhas porque o nível de desigualdade que tem esse país lá também é violento demais. É violento demais. Agora, o nosso, muito mais ainda. Por isso a gente está onde está. Isso é para ilustrar com o momento do presente que, assim, nós devemos lutar por relações justas, porque isso é o princípio do Evangelho. Meus irmãos, tudo mais é religião. O que, no frigir dos ovos, Mateus 25, o que diz que a gente é seguidor e seguidora de Jesus é que a gente produz justiça. Por isso que o inverso, uma palavra muito forte na Bíblia é a palavra iniquidade. Os crentes têm medo dessa palavra, né? Eu não quero ser o iníquo, né? Deus me livre de ser o juiz iníquo, lá da parábola. Nós não queremos iniquidade. Sabe qual é o antônimo de iniquidade? Que é a conversão da iniquidade, é a palavra equidade. A gente achou que iniquidade era você ter uma vivência religiosa, moralista, isso era equidade. Não, isso é religião, que é bom. Eu sou religioso também. Procuro ser muito certinho, né? No meu trabalho, no meu casamento, isso é religião. Agora, equidade, que é justiça, que é o evangelho, é como eu transformo o mundo mais próximo do Éden e menos próximo daquilo que é o nosso mundo atual.
Como é que ele é mais próximo da vontade de Deus e menos próximo da nossa vontade humana, das paixões humanas. Por isso que todo Gênesis aponta para o Apocalipse. Eis que faço novos céus e nova terra. Juan Stan, um teólogo também amigo de René Padilha, diz, olha, toda a caminhada bíblica é sair do Éden para voltar no Éden do Evangelho de João, nessa última versão, que é o Apocalipse, no capítulo 21. Eis que faço novos céus e nova terra. E todo mundo que é de Jesus está nessa caminhada com Jesus para fazer novos céus e nova terra, onde habita a justiça, diz o texto. Onde habita a justiça. Não habita famílias arrumadinhas, de margarina, não habita pessoas com religiosidade assim, legal. Não é isso. Habita a justiça, relações de igualdade. Para que haja igualdade, diz Paulo escrevendo aos Coríntios. Irmãos, eu não sou ingênuo, já sou pastor há 35 anos. Eu sei que uma palavra como essa, ela incomoda às vezes, ela irrita alguns até, ela chateia outros até. Mas eu só pedi a misericórdia para você ler a Bíblia por esse olhar. Pelo que estudamos durante esse tempo todo na IBD, certamente as aulas que aqui a gente teve. E não é para ter peso, não é para ter culpa, é para ter coração comprometido com Jesus e com Deus, que nos convida para nos converter. E conversão tem a ver com equidade, e equidade tem a ver com destruição da iniquidade, tem a ver com redução das desigualdades, ampliação da justiça, porque esse é o nome de Deus. Deus é justo e nos convida a estabelecer relações justas. Agora, eu sou profundamente injusto e pecador, desgraçado. Por melhor que eu tenha com o Sivan, como macho que sou, procuro o melhor que eu posso. O melhor que eu posso. Lá em casa não tem lavadora de pratos. Eu lavo pratos, mais do que o Sivan. Assim, né? É uma bondade minha. É porque se eu não fizer o mínimo, eu não consigo dar prova não consigo dar provas assim, né? Eu estou aqui ilustrando uma coisa tão banal e boba para dizer o seguinte: como é que a gente estabelece relações de justiça como espiritualidade, como conversão, como seguimento a Jesus? Como deixar que Deus encha a minha alma e o meu coração e a minha ética e o meu caminhar com a mensagem do Evangelho. Que o amor de Deus, que nos anistia de todo o pecado, nos perdoe a todos e todas aqui. Karl Barth diz que a igreja é um evento. Esse evento aqui ajuda a gente a se arrepender, a se converter e sair daqui com o coração leve, melhor, abraçando, dividindo, contribuindo. E onde há mais justiça, Deus é glorificado, Deus é celebrado. Como nós cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. E maravilha é produzir justiça e equidade, a partir da casa, da igreja, do mundo, para que Deus seja louvado. Nisso Deus é glorificado. Não porque tem mais gente que agora diz seguir a Jesus, o que tem nome na igreja, mas porque o mundo foi cheio e está cheio da graça e da justiça do